Momento Catequético com Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando esse sexto domingo do tempo comum. Temos diante de nós um texto tirado do Evangelho de São Mateus, do capítulo 5, dos versículos 17 a 37. Um texto bastante longo, e um texto onde Jesus ele vai dizer que não vim para abolir, mas para dar pleno cumprimento à lei. É a atitude de Jesus diante da lei do Antigo Testamento, da Torá, não só da Torá, mas também dos profetas. Tanto que o texto do Evangelho se inicia: não penseis que vinha abolir a lei e os profetas. Jesus ele veio para dar pleno cumprimento. A Escritura, amados e amadas de Deus, do Antigo Testamento, ela vai num crescente, caminhando para Cristo. Cristo é o cumprimento da Escritura. Portanto, Jesus vai dizer: portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Quem não pratica, menor no reino dos céus. Aqueles e aquelas que praticam os mandamentos, quer dizer, que praticam a Torá e os profetas, serão considerados grandes no reino dos céus. Amados e amadas de Deus, Jesus não veio abolir, Jesus veio dar um sentido novo. E nós encontramos esse sentido novo da lei, dos profetas, nos gestos, nas atitudes de Jesus. Em Jesus, nós encontramos esse sentido novo da lei e dos profetas. Por isso Jesus vai dizer: se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. A justiça dos mestres da lei e dos fariseus é a justiça da lei. Eles cumprem rigorosamente a lei e se acham justos. A justiça de Jesus é a justiça do amor. Por isso o cristão é chamado a entrar nessa dinâmica nova, que é a dinâmica de Jesus. Não é simplesmente a dinâmica de cumprir os preceitos da lei, mas a dinâmica de ter um coração grande, um coração que ama à medida de Cristo. Agora então, algumas contraposições que o Evangelho vai trazer. Vós ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encolerizar com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Percebamos bem, amados e amadas de Deus, aqui a atitude para com o irmão. Quem é o irmão? O irmão para o judeu era aquele que praticava a mesma fé. Quem é o irmão para o cristão? O irmão para o cristão é aquele também que segue Jesus Cristo, é aquele e aquela que, seguindo Jesus Cristo, é o irmão de fé. E qual deve ser a atitude para com o irmão? A atitude para com o irmão deve ser atitude de amor. O convite a reconciliarmos com o adversário é aquele que o cristão não deve odiar, mas deve sim reconciliar. Jesus depois ele fala da radicalidade que deve ter a nova lei, a radicalidade que deve ter o cristão, e a radicalidade que vem das atitudes interior. O cristão é aquele que deve tirar do seu coração tudo aquilo que vai contra o reino, tudo aquilo que lhe afasta do reino. Atitude então com relação ao divórcio. A lei antiga era permissiva quanto ao divórcio. Quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se divorciar de sua mulher, e a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera, e quem se casa com uma mulher divorciada comete adultério. Amados e amadas de Deus, Jesus vai mostrar, falando do matrimônio, vai remeter às origens. O Criador, quando criou o homem para a mulher. E o homem que deve viver com uma mulher numa atitude de amor, deve amá-la e deve ser fiel a ela e ela fiel a ele, até que a morte os separe. E por fim, o Evangelho vai dizer que o cristão não deve jurar, mas o seu sim deve ser sim e o seu não deve ser não.
Amados e amadas de Deus, que esse Evangelho nos ajude a termos as mesmas atitudes de Jesus. Nos ajude a não vivermos a lei com legalismo, mas a termos um coração dilatado, um coração que ama à medida de Cristo, um coração que é livre à medida de Cristo. Que você tenha um domingo muito abençoado e que, por intercessão de São Carlos Borromeu, desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Acesse o nosso site diocesesaocarlos.org.br.